Fala, estudante! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Fisicamente Preparado. Eu sou o professor Rodrigo e hoje estou aqui para comentar e corrigir as questões do vestibular da FAMERP que aconteceu hoje, né? À tarde. Hoje é dia 12 de dezembro e bora lá comigo então para a resolução das questões de física da prova de conhecimentos gerais. Muito bem, a nossa primeira questão está aí, questão 61, e fala o seguinte: uma empresa de transportes mantém uma linha de ônibus que partem de um terminal e percorrem 30 quilômetros, vamos anotar isso, né? 30 quilômetros, até retornar ao mesmo terminal, desenvolvendo nesse percurso a velocidade média de 20 km por hora. Sabendo que o intervalo de tempo entre as saídas consecutivas de dois ônibus dessa linha é de 20 minutos, o número mínimo de ônibus que a empresa deve manter nessa linha para cumprir esse cronograma é de... Muito bem. Então, olha só. Vamos lá. Ó. Ele fala aqui que eles vão partir, né, o ônibus, né? Percorre 30 km até retornar ao mesmo terminal, desenvolvendo uma velocidade média de 20 km por hora. Vamos ver quanto tempo um ônibus, então, demora para percorrer esses 30 km. Né? Ó, a velocidade média vai ser calculado aqui, né? ΔS por ΔT. Variação do espaço pelo intervalo de tempo. Nós temos uma velocidade média de 20 km por hora, um percurso de 30 km, e eu quero então o intervalo de tempo. Vamos simplificar um zero com um zero daqui, passo o ΔT para o outro lado e o 2 passa dividindo. 3 dividido por 2 dá 1,5. Como eu usei quilômetros por hora e quilômetro, esse tempo aqui vai dar em hora. Quer dizer, 1h30. Se eu quiser transformar isso para minutos, basta multiplicar isso para 60. Por 60, né? Para 60 é ótimo. Bom, 90 minutos. Ele fala aqui, ó, que duas saídas consecutivas dos ônibus, né, ó, sabendo que o intervalo de tempo entre as saídas consecutivas é de 20 minutos, qual é o número mínimo de ônibus que a empresa deve manter nessa linha? Então eu vou pegar aqui, ó, 90 minutos e vou dividir por 20, né? Um ônibus a cada 20 minutos. E a gente fazendo essa continha, né? Nossa, por que eu fiz isso? Ai, Rodrigão. Tá aqui, ó. Vai dar 4,5 ônibus. Quer dizer, não dá para você colocar meio ônibus. E 4 ônibus não dá conta de fazer. Então, o número inteiro, né, imediatamente superior a 4,5 é 5 e, portanto, a alternativa correta é a letra A. E tá aí, galera. Beleza? Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que eu vou responder. Bora para a nossa próxima questão. Questão aqui 62 fala o seguinte: analise o gráfico que apresenta qualitativamente a variação da velocidade vertical de um paraquedista a partir do instante em que ele salta do avião no instante t igual a t0. A componente vertical da resultante das forças que atuam sobre esse paraquedista tem sentido para cima entre os instantes t0 e t1, tem sentido para baixo. Olha só, vamos pensar num paraquedista saltando. Confie na ciência, essa bolinha é um paraquedista. Eu tenho nele atuando a força peso, que é para baixo, e eu tenho a força de resistência do ar. Tá? No instante t igual a 0, não existe resistência do ar porque ele ainda está em repouso. À medida que ele vai, então, caindo, você tem aqui a força peso atuando e puxando ele, acelerando ele para baixo, e passa a atuar a força de resistência do ar, de tal forma que a resultante, vamos pôr assim, que a força resultante é a força peso menos a força de resistência do ar. Acontece que essa força de resistência do ar é proporcional à velocidade ao quadrado.
Tá? Então, o que vai acontecer? À medida que ele vai ganhando velocidade, essa força de resistência do ar vai aumentando, 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 até que essa força de resistência do ar se iguala com a força-peso. Então, nos primeiros instantes, até o instante T1, tá vendo? Que ele vai ganhando velocidade até esse valor que é chamado de velocidade limite. Ele vai ganhando velocidade porque eu tenho uma resultante para baixo, que acelera, né, esse corpo aí para baixo. Mas quando a força de resistência do ar se iguala à força-peso, nós vamos ter uma força resultante nula. E assim ele vai descer com velocidade constante. Então vamos lá. Ó. Tem sentido para cima entre T0 e T1? Não, tem sentido para baixo entre T0 e T1. Tem sentido para baixo entre T1 e T2? Não, é zero nesses instantes, porque a velocidade é constante. Tem sentido para cima entre os instantes T1 e T2? Não, é zero. É nula entre os instantes T1 e T2 e é essa a resposta, né, galera? Quando ele atinge essa velocidade limite, a força de resistência do ar equilibra a força-peso e, portanto, a resultante sobre ele será nula. Beleza? A alternativa correta é a letra D. E bora para a nossa próxima questão. Uma questãozinha aqui de gravitação e fala o seguinte: considerando a Terra como uma esfera perfeita e homogênea para que um satélite artificial descreva uma órbita circular ao redor desse planeta e mantenha constante o módulo da sua velocidade, a força gravitacional entre a Terra e esse satélite deve ser a resultante centrípeta sobre ele. Ele já está me ensinando como fazer, né? Ele está falando que a força gravitacional é a força centrípeta que atua nele. Legal! Sendo Gzão a constante de gravitação universal, mzão a massa da Terra e mzinho a massa do satélite, r o raio da órbita desse satélite ao redor da Terra, a expressão que fornece o módulo da velocidade do satélite em relação ao centro da Terra é... Essa questãozinha aqui já é manjada, já caiu várias vezes em vários vestibulares. Né? Basta igualar a força gravitacional, né, a lei de Newton da gravitação, que seria o seguinte, ó, você tem lá o astro e o satélite aqui em órbita. Essa força gravitacional é a resultante centrípeta que atua nele. Beleza? Força gravitacional, vamos falar aqui. Aqui, ó, ele fala que esse aqui é mzão, a massa do satélite mzinho. Então, G, mzão, mzinho, pela distância entre os centros das duas massas ao quadrado. É o próprio raio da órbita, né? Então, r quadrado. A força centrípeta que atua é massa vezes aceleração centrípeta, que é v ao quadrado sobre o raio. E aí eu posso simplificar um dos r's daqui com esse r que está aqui, mzinho com mzinho, cancela também, raiz quadrada dos dois lados, e eu tenho a velocidade orbital, gmzão sobre r. E tá aí, galera. A alternativa correta é a letra C. Beleza? Muito bem, questãozinha fácil, né? Bora para a próxima questão. E ele fala o seguinte: uma fruta de peso 0,34 newtons flutua em equilíbrio nas águas calmas de um lago com 85% de seu volume submerso. Em um dado instante, um peixe morde essa fruta e a puxa para dentro da água. A intensidade mínima da componente vertical da força que o peixe deve exercer sobre a fruta para afundá-la totalmente é de... Então vamos pensar assim, ó, a fruta sendo afundada totalmente aqui, ó. Eu tenho as forças peso atuando na fruta. Eu tenho a força que o peixe vai fazer, né, puxando ela para baixo. E eu tenho a força de empuxo que empurra essa fruta para cima. Legal. A força mínima vai ser aquela, então, que permite esse equilíbrio. F mais P igual ao empuxo. O peso da fruta ele deu, o empuxo. Vamos pensar o seguinte aqui, ó.
ele está falando que nessa situação a fruta de peso 0,34 flutua em equilíbrio com 85% de seu volume submerso. Quando essa fruta está com 85% do volume submerso e o peixe ainda não puxou ela, o empuxo equilibra a força-peso da fruta, tá? Então vamos pegar essa igualdade primeiro, deixa eu colocar isso aqui para cá. Vamos chamar esse aqui de empuxo 1, que atua na fruta quando ela está em repouso lá na superfície do líquido, e empuxo 2, que é quando o peixe já puxou essa fruta toda mergulhada aí dentro do líquido, tá certo? Então, nessa primeira situação, o peso é igual ao empuxo 1. O peso é igual, então, densidade do líquido vezes G, vezes o volume de líquido deslocado. O volume de líquido deslocado corresponde ao volume que está submerso, ou seja, 85% do volume total. Então eu vou colocar aqui que é 0,34 é igual densidade do líquido vezes G vezes 85%, então 0,85 V, que é o volume total. Passa esse 0,85 dividindo e nós vamos ter o seguinte: D vezes G vezes V, total, né? Seria 0,34 dividido por 0,85. Isso aqui vai me dar 0,4. E aqui, galera, quando o peixe está puxando, é isso aqui. A força para baixo, o peso para baixo e o empuxo para cima. Esse empuxo 2 que está atuando é justamente a densidade do líquido vezes G, vezes o volume total, porque agora a bolinha está, né, a fruta aí está toda submersa. E esse produto a gente já determinou aqui que vale 0,4 newtons. Então, F mais 0,34 tem que ser igual a 0,4. Passa o 0,34 para o outro lado, ele vai subtraindo. 0,4 menos 0,34 dá 0,06 Newton. E essa é a força que o peixe tem que fazer, a mínima força que ele tem que fazer para conseguir afundar essa fruta aí. Logo, a alternativa correta é a letra C. Beleza, galera? Questão bonita, questão legal. Muito bem. Próxima questão, questão 65, fala o seguinte: ao se aquecer em 200 graus Celsius uma esfera de tungstênio, então eu tenho uma variação de temperatura aí de 200 graus Celsius, seu volume aumentou 0,27% em relação ao volume inicial. Então, eu tenho uma variação no volume que corresponde a 0,27% do volume inicial, que eu vou chamar de V0. Legal? Nesse mesmo aquecimento, o diâmetro dessa esfera aumentou em relação ao diâmetro inicial quantos por cento? Né? Se o volume aumentou 0,27%, de quanto que variou o diâmetro? Vamos pegar aqui, ó, a variação do volume. A variação do volume é o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação da temperatura. Legal. Essa variação de volume é 0,27%, ou seja, é 0,27 dividido por 100 de V0. É igual a V0 gama. O gama aqui eu já vou colocar assim, ó, 3 alfa, vezes delta teta, que é 200. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou andar 2 casas para frente, já vou cancelar aqui V0 de um lado com V0 do outro. E nós vamos ter aqui o seguinte: 27, ando 2 casas, fica 27 vezes 10 a menos 2. Dividido por 100 vai ficar 27 vezes 10 a menos 4 desse lado. E lá do outro lado seria 3 vezes 200, ou seja, 600. Eu vou colocar assim, ó, 6 vezes 10 ao quadrado. Isso vai dar o alfa. Professor, mas por que você está fazendo isso? Porque agora, com o alfa, eu vou fazer
o esquema para o diâmetro, porque o diâmetro varia linearmente, é uma variação, né? Uma dilatação linear, tem uma dimensão só. Então, 27 dividido por 6 vai dar 4,5, né? 4,5. 10 a menos 4 dividido por 10 ao quadrado dá 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. E agora nós fazemos o seguinte. A variação do diâmetro é igual ao diâmetro inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação da temperatura. E é isso que ele quer, né? Ó, o diâmetro dessa esfera aumentou em relação ao diâmetro inicial. Vamos passar o D0 aqui, ó, dividindo. Aí eu vou saber a porcentagem. Isso vai ser igual a alfa vezes delta θ, ou seja, 4,5 vezes 10 a menos 6 vezes 200. Ou seja, eu tenho aqui 4,5 vezes 200, isso vai dar 900. 900 vezes 10 a menos 6, o que corresponde aqui, vamos pegar aqui, ó. Como ele quer um valor percentual, seria 0,00009. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, coloquei um zero a mais. Tá aqui. Só que ele quer em porcentagem. Multiplica isso por 100. E você vai ter 0,09%. E tá aí, galera, alternativa B, de bucéfalo. Seus besterentos, né? Pensou que eu ia falar outra coisa, né? Vocês estão com a mente muito poluída. Bora lá para a nossa próxima questão. Lembrando que qualquer dúvida é só deixar nos comentários aí que eu vou responder. Muito bem, uma questãozinha aí de gases. Eu não fiz a prova antes, tá, pessoal? Eu estou fazendo aqui, gravando e fazendo já. A figura mostra em corte um cilindro de volume constante, hermeticamente fechado por uma tampa fixa. Então, volume constante, beleza. O qual contém certa massa de gás ideal. Então, tá lá, pressão, volume, temperatura. Sabendo que a equação PV igual a nRT relaciona as variáveis de estado, pressão, volume, temperatura, número de mols e a constante universal dos gases, a densidade do gás no interior desse cilindro é constante, aumenta com o aumento da pressão, aumenta com o aumento da temperatura. Vamos lá, o que é densidade? Professor, densidade é massa sobre volume. Isso, massa sobre volume. A massa do gás lá dentro não vai alterar. Não altera a massa, né? Porque ele está hermeticamente fechado, o exercício me garante isso. E o volume é constante. Ele está falando que o volume é constante. Se o volume é constante e a massa não muda, a densidade desse gás lá dentro também não muda. Então, é constante. A alternativa correta é a letra A. Tá aí, ó. Fala sério, né? Ó. Simples como a física deve ser, não é mesmo? Ó, maravilha! Questão 66, alternativa A. Bora para a nossa próxima questão. Uma questãozinha parece de espelho, é isso mesmo. Mariana e Paula conversam diante de um espelho plano vertical que cobre parte de uma parede, conforme mostra a figura, em uma visão de cima. Ao olhar para o espelho, Mariana vê a imagem de Paula na posição... Onde que está a imagem de Paula? Como é que a gente faz isso? É um espelho plano, galera. Então você faz aqui o plano que contém o espelho plano. O plano que contém o espelho plano ficou ótimo. Para que isso, professor? Porque é como se o espelho, para nós aqui, tivesse todo esse tamanho aqui. E a gente sabe que num espelho plano, a imagem dista do espelho é a mesma coisa que o objeto. Então você traça uma linha assim, ó, até o espelho, uma linha perpendicular ao espelho, do objeto até o espelho, distância D. A imagem vai estar atrás do espelho, nessa mesma linha, à mesma distância.
Ou seja, a imagem de Paula está na posição 3 aqui, ó. Legal? Portanto, a alternativa correta é a letra E, de energúmeno. É isso aí, galera. Fácil, né? Fácil, fácil. Questão bem simples. Muito bem. Próxima questão. Um compressor de determinada geladeira doméstica tem potência de 110 watts. Vamos lá, vamos anotar. Sabendo que esse compressor consome 36,3 kWh de energia em um mês de 30 dias. Então, a energia elétrica consumida é de 36,3 kWh num período de 30 dias. Aliás, esse não é o ΔT total, né? Porque ele vai perguntar o tempo que ele funciona em um dia, né? Vamos falar o seguinte, ó. Como que a gente calcula a energia elétrica consumida por um aparelho? Não sei, professor. Então usa aqui o método vira-lata, né? Ó. Como assim, professor? Dá uma olhada na unidade da energia aqui, ó. Não é quilowatt-hora? Quilowatt é uma medida de quê? Ah, professor, é potência. Então, e hora é uma medida de quê? Hora é uma medida de tempo, professor. Então é potência vezes tempo, menino. Olha aí, ó. Energia elétrica é potência vezes tempo, desde que essa potência esteja expressa em quilowatts e esse tempo esteja expresso em hora. Olha como é fácil. Então a potência ele deu, só que está em watts, né? Vamos passar para quilowatt? Divide por 1000, 0,11 quilowatts. Legal. Então nós temos aqui, ó, 36,3 é igual 0,11 vezes esse tempo aqui. Vamos encontrar esse tempo aqui, esse tempo total. Passa o 0,11 dividindo e nós vamos ter lá o seguinte, ó, 36,3 dividido por 0,11 dá 330. 330 o quê, professor? Uai, 330 horas, né? Horas. Beleza. Ele usa isso daí, a mesma quantidade, né? Um tempo médio aí, todo dia. Então, em 30 dias, quantas horas ele fica ligado? É só você dividir esse valor por 30. 330 horas no mês, dividido por 30 dias, nós vamos ter aqui, então, 11 horas por dia, em média. 11 horas por dia. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Beleza, galera? Espero que eu tenha te ajudado aí a compreender. Vamos lá, que ainda tem mais duas questões. A próxima questão aí. Do que se trata? Vamos ver. Ao penetrar com velocidade v em uma região na qual existe um campo magnético uniforme, um próton fica sujeito à ação de uma força magnética devido a esse campo. Legal. Considere que apenas essa força esteja agindo sobre o próton e que as direções da velocidade do próton e do campo magnético sejam perpendiculares entre si. A ação dessa força altera tanto o módulo da velocidade do próton quanto a direção. Não altera o módulo nem a direção. Não altera o módulo do próton, mas a direção dessa velocidade. Vamos ver aqui, ó. Imagine que a gente tem aqui, ó, um campo magnético, por exemplo, que está entrando aqui, ó, no plano da figura, tá? Esse roxinho aqui, o xizinho, representa esse campo magnético entrando no plano da figura. Então tá aí, ó. E aí, de repente, eu tenho aqui um próton, né, uma carguinha positiva, que está se movendo com uma velocidade, como ele fala aí que é perpendicular, vou colocar a velocidade assim, ó, horizontal para a direita. Se você usar a regra da mão direita, ou regra do tapa, né, ou a regra da mão esquerda, faça bom vestibular, você vai determinar o sentido da força magnética. Vamos ver se eu consigo fazer uma coisa aqui, acho que vai dar. Ah, beleza, ó. Vou me colocar aqui do ladinho. Aham.
Eu vou fazer aqui, ó, regra da mão direita ou regra do tapa. Eu tenho aqui um campo magnético que está entrando no plano aqui da lousa e a minha velocidade que está apontando aí para a direita. O sentido do empurrão, o sentido do tapa é o sentido da força. A palma da minha mão está apontada para cima, então eu tenho essa força apontando para cima. Legal? Se você fizer com a mão esquerda, né, tem gente que aprendeu assim, FBV, faça bom vestibular. Você vai alinhar o seu indicador com o campo magnético, então tá lá, ó, apontando para dentro do plano. E o meu dedo médio é o sentido da velocidade, então eu vou ter que virar ele, tá lá, ó. Nossa, é ruim de fazer, eu tenho que fazer tudo invertido aqui para ficar bom para vocês. Pronto. Campo magnético apontando lá para dentro da lousa. Velocidade aqui, ó, apontando para a direita, ó, o meu polegar apontando aqui, ó, para cima. Aí, agora sim. Pronto, ó, polegar para cima. A força, então, aponta para cima. Gente, uma força que aparece aqui, força magnética, e que é perpendicular à velocidade, não tem a capacidade de alterar o módulo dessa velocidade, mas apenas a direção dela. O que vai acontecer aqui é que essa partícula começa a ser desviada aqui para cima. E quando ela chega aqui, ó, essa partícula, o próton, a velocidade vai estar para cima, assim, ó. E aí a força magnética vai estar puxando ela para cá, ó, se você usar a mesma regra, tá? Não vou ficar fazendo desenho por desenho, não. E aí ele vai desviar. A partícula está tentando ir para cima, a força está puxando para a esquerda. Ela vai desviar para a esquerda. E acho que já deu para sacar o que vai acontecer, né? Essa partícula vai descrever um movimento circular e uniforme, onde a força magnética é a resultante centrípeta sobre o próton. Legal? Se você quiser aqui, ó, só para relembrar, expressão da força magnética, já estou omitindo aqui porque o seno é o de 90 graus, então vale 1 mv² sobre o raio. Ó, aqui a gente pode cancelar um v com um dos v's aqui, e eu consigo determinar inclusive o raio dessa trajetória, naquela formulinha, né? μv1 kb. μv1 kb, tá aí, ó. Ele nem perguntou a expressão do raio, ele só quer saber se essa força magnética altera o módulo, a direção, ambos ou nada, né? Então, essa força magnética só altera a direção do vetor velocidade, porque ela provoca apenas uma aceleração centrípeta, né? Muito bem. Altera tanto o módulo da velocidade quanto a direção? Não, 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 não. Não altera o módulo da velocidade nem a direção. Não, 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 não. Não altera o módulo da velocidade, mas altera a direção da velocidade. É essa aí, né? Alternativa C, de canalha. Tá aí, galera. Beleza? Muito bem, estamos chegando ao final da nossa correção. Última questãozinha aí. Questão 70, olha, parece que é uma questãozinha de física moderna. Muito legal, vamos lá. O transporte de energia por meio de radiação eletromagnética ocorre na forma de partículas de energia, denominadas fótons. Note que partículas está entre aspas aqui, porque não tem massa, né? São pacotes de energia. São chamados de fótons ou quantas de luz. A quantidade de energia de cada fóton é dada pela expressão E igual a hf. A energia do fóton é a constante de Planck vezes a frequência da radiação. Ele está dando aí que a constante de Planck vale 6,6 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo. Ao incidir na superfície de certos materiais, esses fótons podem produzir a emissão de elétrons por essa superfície. Mas para que essa emissão ocorra, é necessário que o fóton transporte uma quantidade mínima de energia, a qual depende do material da superfície. Para uma superfície de potássio, a quantidade mínima de energia necessária para ocorrer a emissão de um elétron é de 3,5 vezes 10 a menos 19 joules. Isso aí está falando então do efeito fotoelétrico, né, galera?
O efeito fotoelétrico, no qual Einstein explicou e ganhou o prêmio Nobel por causa disso, né? Você tem aqui uma luz que chega aqui, ó. Muito bem. E a luz chegando, você tem os fótons aqui. Cada fóton desse aqui vai então carregar essa energia aqui, tá? Que depende da frequência da radiação. Só que esses elétrons, eles estão presos ao núcleo atômico e existe uma energia mínima para que esses elétrons sejam ejetados, né, sejam arrancados do núcleo atômico. Essa energia é chamada de função trabalho. Se a energia do fóton for maior do que a função trabalho, os elétrons serão ejetados aqui com uma energia cinética, porque ele vai absorver a energia do fóton, vai usar essa energia para se desprender do átomo e o que sobra é o que ele vai ter de energia cinética para sair daqui, ó. Tá? Então, a energia cinética do fóton vai ser a diferença entre a energia do fóton e essa função trabalho aí. A função trabalho que ele está dando é aqui, ó, 3,5 vezes 10 a menos 19 joules. Legal. A tabela mostra a frequência de 5 cores de luz que incidem em uma superfície de potássio. As cores das luzes cujos fótons transportam energia suficiente para produzir a emissão de elétrons ao incidirem em uma superfície de potássio são apenas, vamos ver qual seria a frequência mínima para que haja o fenômeno do efeito fotoelétrico. Então eu vou usar exatamente essa expressão que eu tenho aqui. Bom, a energia mínima para que isso aconteça, a frequência mínima para que isso aconteça, é que a energia do fóton seja igual à energia para desprender, ou seja igual a essa função trabalho. Seria o equivalente a eles não possuírem energia cinética, tá certo? E assim, a energia do fóton corresponde à função trabalho do metal. Muito bem, essa energia então é H vezes F e a função trabalho a gente tem aqui. Vai ter lá, então, 6,6 vezes 10 a menos 34 vezes a frequência mínima. A partir dela é que vai ter então a ocorrência do fenômeno, tá? A função trabalho aqui, 3,5 vezes 10 a menos 19. Vamos passar o 6,6 dividindo ali. 3,5 vezes 10 a menos 19. Vamos fazer assim, ó. 35, aumento ali 1, diminuo 1 no expoente. Menos 20. Sobre 6,6 vezes 10 a menos 34. Então, ó, 35 dividido por 6,6 vai dar aproximadamente 5,3. 10 a menos 20 com 10 a menos 34 embaixo, 10 a 14 Hz. Quer dizer, essa seria a frequência mínima a partir da qual começa a ser observado o fenômeno do efeito fotoelétrico. Então, qualquer frequência acima desse valor vai fazer com que os elétrons sejam ejetados com uma certa energia cinética. E dá uma olhada aqui, ó. Basta ver quais são as cores que possuem frequência superior a 5,3 10 a 14. Note que na tabela todos os valores estão multiplicados por 10 a 14, então o fenômeno começa a acontecer a partir daqui, né? Ó, do 5,5 para frente. As cores, então, que vai promover essa ejeção aí dos elétrons, verde, azul e violeta. Verde, azul, violeta, cadê? Violeta, azul e verde. Tá aqui, letra A. Belezinha? Muito bem. Questão 70, então, alternativa A. E assim, galera, nós finalizamos a prova, beleza? Se você não é inscrito aqui nesse canal, eu peço que você se inscreva, compartilhe esse vídeo para que possa ajudar mais pessoas aí, beleza? Se você não me segue lá no Instagram, é Fisicamente Preparado, o mesmo nome do nosso canal. E se você deseja ter uma mentoria VIP comigo, quer que eu te prepare para as provas de vestibular que você vai prestar,
Eu trabalho com aulas particulares e acompanhamento escolar na disciplina de Física. Vários alunos fazem aí meu acompanhamento durante o ano e arrebentam em Física aí na escola, né, nas provas da escola e também nas provas, né? A gente faz aí um trabalho personalizado, com listas de exercício, né, para te preparar e fazer você arrebentar, beleza? Então, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu contato, beleza? É só entrar lá em contato e a gente conversa. Maravilha, galera? É isso aí, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!